Vamos para mais uma aula especial aqui do IPM Mentoria, dessa vez falando sobre as principais imagens em cirurgia geral que você precisa levar para a sua prova. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Geibel Reis, sou seu professor de cirurgia geral e trauma aqui do nosso IPM Mentoria, do extensivo, do código, enfim, muito bom estar falando com você sobre esse tema. E aqui nós vamos mostrar drenos, exames de imagem, algumas imagens de paciente, de temas que são muito importantes na cirurgia geral. E a gente sabe que hoje existe uma dificuldade de acompanhar determinados procedimentos ou de ver determinados pacientes durante a formação, e as bancas sabem disso também, e elas têm explorado algumas coisas que podem parecer básicas, mas que acabam levando o nosso aluno ou vocês a errar durante uma prova. Deixa eu te falar, nosso combinado é o seguinte: eu mostro a imagem, 3 segundinhos, a gente fala o que é, comenta alguma coisa, segue em frente, 50 imagens ou mais que nós vamos comentar daqui pra frente. Tudo bem? Primeira delas, essa série nós vamos falar de drenos e sondas, começando pelo principal dreno que a gente utiliza na cirurgia geral. 3, 2, 1, estamos falando do dreno de tórax. Dreno de tórax tubular clássico. Essa linha azul, inclusive, é a linha radioopaca que aparece no exame de imagem pra gente. Detalhe curioso, o último orifício do dreno, aqui nós estamos vendo um orifício, deve ter um mais para trás, mas o orifício ele corta a linha azul para que a gente saiba se o dreno está completamente dentro ou não do tórax do paciente. Dreno de tórax deve ser conectado a um selo d'água e aí nós vamos avaliar aquilo que sai do dreno. Ok, se estamos falando de dreno, próximo dreno é 3, 2, 1. Outro dreno, também dreno de tórax, mas aqui do tipo pigtail. Parece um rabinho de porco. Pigtail. Um dreno de menor calibre que tem sido utilizado também como drenagem de tórax, como uma das possibilidades de drenagem de tórax. É um dreno que causa menos dor, é um dreno que você consegue mobilizar melhor o paciente, e ele tem uma válvula que você não precisa conectar no selo d'água, permitindo que o paciente tenha uma mobilidade maior do que ter que segurar o próprio selo d'água. Dreno pigtail. Esse é o dreno que nós estamos apresentando aqui. Tá. Próxima imagem da cirurgia geral. Essa foi uma das questões que mais erraram na prova do HCFM USP dos últimos anos. Se colocou lá uma pergunta sobre o que era isso aqui, e muita gente não soube dizer que essa sonda é uma sonda nasogástrica. Sonda nasogástrica, feita com esse material transparente, em geral mais calibrosa do que a nasoentérica, que é a próxima que eu vou mostrar. A sonda nasogástrica ela não é utilizada para alimentar o paciente, pelo contrário, ela é utilizada para desobstruir, descomprimir o paciente. Nas aulas de abdômen agudo obstrutivo a gente sempre fala, beleza, jejum e hidratação, vamos descomprimir com a sonda nasogástrica aberta. É desse dispositivo que nós estamos falando, sonda nasogástrica. E se eu estou falando da nasogástrica, eu preciso apresentar também a nasoenteral. Percebam que é uma outra sonda. Essa sim é utilizada para alimentar o paciente. E na pergunta da questão era justamente você escolher a alternativa que mostrava uma das duas sondas. Precisa bater o olho e saber. Isso aqui é básico e eu estou mostrando porque surpreende a taxa de erro que a gente encontra nesse tipo de questão. Seja na nossa plataforma, seja em outras plataformas, em outros lugares que a gente consegue ver os alunos fazendo esse tipo de questão. Ok. Próxima sonda, próximo dreno, próximo procedimento. O que é isso aqui? 3, 2, 1. É uma sonda de gastrostomia. Sonda de gastrostomia. Sonda de gastrostomia. Clássico também de aparecer na vida da gente. Sonda de gastrostomia. Ok. E agora partindo para alguns drenos que também aparecem em algumas grandes bancas. Estamos aqui diante do dreno de Penrose. O primeiro lá, parecendo um látex, um dedo de luva, é o dreno de Penrose clássico. Esse segundo dreno aqui é o dreno de Penrose siliconado, também chamado de dreno de Penrose japonês. Então esse aqui é o clássico, e esse aqui é o dreno de Penrose japonês ou dreno de Penrose siliconado. É um dos drenos que a gente pode acabar utilizando para drenar na cavidade abdominal. Chamado também de dreno aberto.
O sistema dele é um sistema aberto, comunica a cavidade abdominal com o exterior. Outros drenos que a gente tem são drenos que a gente fala de sistema fechado, que a gente usa um vácuo para aspirar o conteúdo. Um que é muito utilizado em telas e já apareceu como questão da prova do HC FMUSP de acesso direto, dreno de Portovac. Dreno em sistema fechado para ficar sobre as telas, principalmente naquelas cirurgias de correção de hérnias gigantes. Mas eu só tenho essa opção? Não, eu posso utilizar também um outro dreno, chamado dreno de Blake. Dreno de Blake. Enquanto o Portovac ele tem vários furinhos ao longo do dreno, no dreno de Blake você tem esse formato de cruz que você está vendo na tela, que adiciona, ele vira um dreno túbulo laminar. Muito melhor em termos de aspiração do que o dreno Portovac. Obstrui menos. Dreno de Blake. E aqui a gente pode utilizar em vários lugares, tá? Ah, fez uma esplenectomia, está pensando em fístula pancreática. Dreno de Blake. Quer vigiar uma anastomose? Dreno de Blake. Fez uma sutura que acha que pode abrir lá do estômago, do duodeno? Dreno de Blake. Coloto duodenal? Dreno de Blake. Vesícula biliar? Dreno de Blake. Ótimo dreno, extremamente versátil, inclusive para as telas. Por isso que na questão do HCFMUSP não se falou o nome do dreno. Eu não quero que você guarde o nome do dreno, mas eu quero que você saiba que existem drenos de sistema aberto e de sistema fechado. Tudo bem? Vencemos a primeira etapa. Segunda etapa, abdômen agudo. 3, 2, 1, imagem na tela. Abdômen agudo, 10 anos atrás, quando eu formei, quando eu estudava abdômen agudo, ainda a gente falava muito de fazer raio-x para abdômen agudo. E o raio-x de abdômen agudo, ele tem importância em duas situações. Seja no abdômen agudo perfurativo, seja no abdômen agudo obstrutivo. E aí, essa imagem traz pra gente uma imagem clássica de abdômen agudo perfurativo, em que eu estou vendo aqui o pneumoperitônio. Eu não tenho essa imagem entre o fígado e o diafragma habitualmente. Essa imagem é a imagem clássica de um pneumoperitônio. Abdômen agudo perfurativo. E em algumas situações, esse pneumoperitônio pode ser dramático, como nessa situação aqui em uma criança, em que eu tenho um deslocamento do fígado e toda essa região aqui é um grande, imenso pneumoperitônio. Abdômen agudo perfurativo. Não caia no engano, o raio-x não me fala o que perfurou. O raio-x só diz tem ar, no lugar que não deveria ter ar, dentro da cavidade abdominal. Só que o raio-x, ele tem uma sensibilidade baixa quando a gente fala de detecção de gás. Talvez a gente tenha que lançar a mão num doente que tem uma dor pronunciada que você quer fechar o diagnóstico para poder operar esse doente, lançar a mão de uma tomografia. O que é que você está vendo nessa tomografia? Também estamos diante de um abdômen agudo perfurativo. E aqui tem duas coisas que você precisa ver. Primeiro ponto, gás fora das alças, gás na cavidade livre. Essa imagem do fígado, esse tipo de corte aparece muito em prova. Fígado e logo acima dele temos ali uma bolha de gás. Mas veja que também eu tenho aqui líquido livre na cavidade abdominal, inclusive do outro lado, ao redor do baço. Então eu tenho gás na cavidade, eu tenho líquido livre na cavidade. Achados característicos de uma tomografia de abdômen agudo perfurativo. Mais uma imagem, e aqui a dica, tá? Em prova de grandes bancas, quando aparece imagem de abdômen na janela para pulmão, que é o caso aqui. Janela para pulmão, essa janela mais branca, mais hiperdensa, tudo fica muito claro. Toda vez que tem uma imagem abdominal nessa janela para pulmão, a banca está te fazendo pensar em abdômen agudo perfurativo. Veja aqui que mesmo numa quantidade mínima de gás, eu consigo flagrar gás fora da alça, gás livre na cavidade abdominal. Abdômen agudo perfurativo. Ok. E essa próxima imagem? O que é que a gente consegue ver nessa imagem? Estou fazendo o exame da cavidade abdominal do paciente. Consigo ver aqui algumas alças de Delgado.
E olhem comigo, não parece que no meio de tudo isso tem um líquido cheio de gás e esse gás está subindo, se deslocando entre as alças? Pois é, também estamos diante de um abdômen agudo perfurativo, dessa vez flagrado pelo ultrassom. É uma das imagens que eu não vi aparecer ainda em prova de residência, mas que em diversas provas de título de especialista, em provas de R+, já apareceu. Uma imagem como essa, ou a descrição da imagem, fez-se ultrassom abdominal com líquido heterogêneo, tem que pensar em abdômen agudo perfurativo. Ok. Próxima imagem, ainda falando em abdômen agudo, mais um raio-x. Temos obstrução de quem aqui? Delgado ou do cólon? Obstrução de delgado. Estamos diante de um empilhamento de moedas, as alças ficam centradas, bonitinhas, alças finas, quer dizer, mais finas do que o cólon. Estamos vendo gás dentro do delgado, obstrução do delgado. Vejam que é bem diferente na obstrução do cólon, onde a gente acaba vendo austrações, até difícil de ver aqui de tão dilatado que está o cólon do doente, mas austrações, e temos uma alça muito mais pronunciada, uma alça maior. Está tão dilatado que a descrição original é de que essas alças de cólon deveriam ficar à moldura do abdômen, mas a gente tem essa alça indo para o centro, mas percebam que a característica é completamente diferente. Olhe para ela, raio-x de cólon, voltando aqui, raio-x de delgado, raio-x de cólon, raio-x de delgado, raio-x de cólon. Tudo bem? Zero dúvida em relação a isso. E no cólon, tem uma imagem que eu não posso errar. Esse grão de café que aparece em prova, esse volvo de sigmoide que aparece em prova, eu não posso errar. Pode ser aquele grão de café clássico, mas vejam que aqui eu tenho um outro grão de café. Não está tão bonito quanto aquele, mas aqui também é volvo de sigmoide. E a imagem pode ser, inclusive, um pouco mais estranha como essa, mas se você olhar bem, temos aqui um belo grão de café também. O volvo de sigmoide é uma das imagens que você não pode errar. E o volvo de sigmoide, como é que a gente trata volvo de sigmoide? Tá tudo bem com o doente? Não tem peritonite, não tem nenhuma alteração laboratorial, não tem sinais de sofrimento de alça? A gente pode devalvular esse volvo com uma retossigmoidoscopia ou com uma colonoscopia descompressiva. Se o doente tem peritonite, sinal de sofrimento de alça, ele vai ganhar uma laparotomia com ressecção desse sigmoide. Volvo de sigmoide, não pode errar o diagnóstico, não pode errar o tratamento. Ok. Imagem número 15 na tela pra gente. 3, 2, meio, essa é mais difícil, 0. Estamos diante de uma neoplasia de sigmoide. Vou tapar a imagem aqui primeiro, venha comigo. Essa alça, percebam que aqui eu tenho uma parede fina, normal. Olha a espessura da parede dessa alça. Inclusive, essa alça está levando a um momento aqui de obstrução desse cólon. Câncer de cólon. E as bancas, quando querem falar de câncer, em geral, colocam duas imagens, uma no corte axial, outra no corte coronal. Olhe essa imagem aqui que está pertinho de mim. Olha como essa parede é muito mais espessada. Eu tenho uma parede espessada circunferencialmente, eu estou falando de câncer coloretal. Neoplasia em sigmoide. Câncer coloretal. Próxima imagem na tela pra gente. Colonoscopia. Mostrando uma imagem como essa, grande, ocluindo boa parte da luz. Eu também preciso pensar em câncer coloretal. Às vezes essa imagem vem ulcerada, às vezes essa imagem vem com outro aspecto, como essa que estamos mostrando aqui ao lado. Mas é câncer coloretal que nós estamos pensando. Biópsias serão feitas, mas a imagem, a macroscopia dessa imagem já é uma imagem do mal. Próxima imagem na tela pra gente. Paciente com dor em fossa ilíaca direita, chega no PS, a gente pede um ultrassom e temos essa imagem. Qual o diagnóstico?
Acho que não tem dúvida, né? Apendicite aguda. Estamos vendo aqui uma imagem do alvo, um apêndice aumentado, paredes espessadas. Jair, o que é um apêndice aumentado acima de 6 milímetros? O que é uma parede espessada acima de 3 milímetros? E esse apêndice, num contexto adequado, a gente fecha o diagnóstico de apendicite aguda. Uma outra imagem também que vemos o apêndice agora numa imagem longitudinal e depois acaba fazendo o alvo lá embaixo. Percebam que nós estamos diante de um paciente com apendicite aguda. Mais uma vez a imagem lá e forma-se o alvo aqui agora. Apendicite aguda. Ok. Mas a apendicite aguda, principalmente em pacientes que são têm sobrepeso ou obesidade, e em pacientes acima dos 40 anos de idade, a gente prefere fazer uma tomografia. O apêndice, nesse tipo de população, primeiro que ele não vai afastar neoplasia coloretal, que eu tenho que estar preocupado acima de 40 anos de idade, e que ele não vai conseguir, por conta da parede abdominal em pacientes com sobrepeso e obesos, ter a mesma sensibilidade que ele tem em pacientes mais magros. Então a gente pode lançar mão de uma tomografia. E na tomografia nós temos que olhar para a fossa ilíaca direita. Então divida aqui, dividiu no meio, olhe para o lado direito do paciente. Lembre que na tomografia é invertido, né? Então olhe para o lado direito do paciente. Está olhando para o lado direito do paciente, viu uma imagem circunferencial meio que perdida no meio do caminho? Apendicite aguda. Ou se a banca quiser ser bonzinha, boazinha com a gente, ela vai colocar esse tipo de imagem. Mais uma vez, divida no meio e avalie o quadrante inferior direito. Essa imagem alongada, e nesse caso ainda tem o apendicolito dentro, estamos diante de uma imagem inequívoca de apendicite aguda na tomografia. Ok. Continuando no abdômen agudo inflamatório, o que é que nós temos aqui? 3, 2. Primeiro ponto, nós temos divertículos. Todas essas pequenas imagens que nós estamos vendo aqui na tela são divertículos. Esses divertículos estão inflamados. Como é que eu sei que estão inflamados? Percebam que nessa região aqui nós temos o que chamamos de borramento de gordura. Aqui nós temos uma gordura normal. E aqui embaixo, vejam que nós temos uma gordura mais hiperdensa. Parece que está tudo meio que infiltrado. Esse borramento de gordura é característica dos processos inflamatórios. Se eu tenho um cólon esquerdo, e aqui sim estou diante do cólon descendente sigmoide. Se eu tenho um cólon sigmoide com divertículos inflamados, o nome disso é diverticulite aguda. Paciente idoso com dor em quadrante inferior esquerdo. Diverticulite aguda, nesse caso aqui eu não tenho complicação. Eu não tenho abscesso pericólico, coleção pericólica, coleção à distância, não tenho nada disso. Diferente dessa próxima imagem agora, em que eu tenho divertículos pequenos, borramento de gordura, que nós estamos vendo aqui no sigmoide, e essa imagem aqui embaixo é uma imagem característica de um abscesso pericólico. Abscesso pericólico já é complicação evidente na diverticulite aguda. Então estamos falando de uma diverticulite aguda complicada. Numa diverticulite aguda não complicada, eu posso lançar mão de antibiótico terapia, internar esse paciente, observar durante um tempo. Nas situações de diverticulite aguda complicada, com abscesso, se abscesso maior do que 5 ml ou 4 centímetros, nós podemos drenar através de radiologia intervencionista percutânea. E em situações de peritonite franca, nós vamos operar o nosso doente. Lembrando que nas não complicadas, inclusive, nós temos literatura que embasa até observar sem antibiótico terapia esses pacientes. Enfim, diverticulite aguda complicada. Próxima imagem, ela é um alerta. Estamos vendo uma colonoscopia cheia de divertículos. Gente, mas colonoscopia não é para fazer colonoscopia em situações de inflamação dos divertículos. Isso daqui acaba sendo um exame de rastreamento ou uma investigação de uma hemorragia digestiva baixa, que a gente pode ter sangramento por conta dos divertículos, e essa é a imagem que nós vamos ver classicamente.
a presença de múltiplos divertículos na mucosa. Cuidado, não é para fazer colonoscopia na diverticulite. Próximo tópico, imagem na tela. 3, 2, 1. O que é que a seta está mostrando para a gente? Olha aqui comigo. Hilo hepático aparecendo, aorta, renais aparecendo aqui. Logo à frente eu tenho um outro vaso. Estou muito baixo. Não é o tronco celíaco. Estou baixo. Não estou vendo nem baço aí para contar história. Não é tronco celíaco. Eu não estou vendo estômago para contar história. O que eu estou vendo nessa região mais baixa, que eu consigo ver os dois rins, e ela está bem à frente da aorta, eu estou vendo a artéria mesentérica superior. Mas veja, a aorta está cheia de contraste. E a mesentérica tem apenas um pequeno filete de contraste. Ela está obstruída em quase sua totalidade. É uma tomografia típica de um paciente com abdômen agudo vascular. Abdômen agudo vascular. Que tem uma obstrução, uma trombose da mesentérica superior. Poderia ser embolia também. A gente sabe que as lesões arteriais acabam fazendo a maior parte dos casos. Próxima imagem. 3, 2, 1. Toda vez que a prova quer mostrar alguma coisa para vocês que fica evidente em outros cortes, ela vai trazer essa imagem. E vejam que eu tenho aqui uma veia porta completamente exposta para você. Só que eu tenho uma veia porta com conteúdo dentro dela. Não era para ela ter essas duas tonalidades. Você vê que a gente tem uma parede marcada e que eu tenho uma imagem mais hipodensa dentro da porta. Essa imagem é um trombo da veia porta. E essa trombose da veia porta também se manifesta aqui no corte coronal para a gente, em que eu tenho a veia mesentérica superior aqui sendo mostrada também com trombose. Eu tenho uma trombose, se eu quisesse escrever mais bonito isso daqui, seria uma trombose do eixo portomesentérico do paciente. E essas tromboses venosas também podem levar a um quadro de abdômen agudo vascular. Na tomografia, inclusive, aqui nós temos algumas manifestações disso. Espessamento de paredes dessas alças de Delgado e um pouco de líquido livre. Vejam que também eu tenho aqui um borramento da gordura periporta. Um borramento da gordura perimesentérica. Está tudo inflamado. Atenção em relação a isso. Nem sempre a imagem é tão clara, que eu tenho também um sinal da seta apontando para a gente, eu tenho só um pequeno trombo aqui, um trombo visto em outro corte para a gente. Trombose do eixo porta-mesentérico, trombose da veia porta. Se não há sofrimento de alça, a gente vai coagular o paciente. Se há sofrimento de alça, nós vamos operar esse paciente, ressecar aquilo que está podre, que está necrosado da cavidade abdominal desse paciente. Estamos chegando na metade da nossa aula. Próxima imagem. 3, 2, 1. Pneumatose intestinal. Toda vez que uma alça sofre, toda vez que uma alça tem um processo de isquemia, a sua parede necrosa, e a gente pode ter a produção de gás dentro da parede. E essa produção de gás dentro da parede é o que nós estamos vendo aqui. Normalmente a gente não vê isso dentro da parede da alça. A gente não vê esse tipo de manifestação. Esse é um dos sinais indiretos de que essa alça pode estar isquemiada. Normalmente na prova isso daqui é igual a isquemia, tá? Isso aqui é igual a abdômen agudo vascular. A gente sabe que existem algumas outras causas, principalmente aquelas raropatias da reumato, uso de corticoide que pode fazer pneumatose intestinal. Veja, se você está tendo história triste sendo contada para você, compatível com o abdômen agudo vascular, e você faz o exame de imagem, tem uma imagem como essa, é pneumatose intestinal. É isquemia desse segmento de alça. Mais uma imagem aqui, evidente que a isquemia, todo esse gás representado por essa imagem hipodensa, todo esse gás na parede abdominal, tudo isso daqui é patológico.
E já temos líquido livre na cavidade aqui em cima, provavelmente algum desses segmentos já rompeu. Abdômen agudo vascular. Uma outra manifestação que a gente pode ter do abdômen agudo vascular é essa próxima imagem. O gás que está na parede da alça pode subir pelo mesentério, pelo sistema porto-mesentérico, pode dissecar tudo isso e levar gás para o sistema porta. O nome disso é aeroportia. A presença de gás dentro do fígado, justaposto ao sistema porta, também tem uma relação muito íntima com o abdômen agudo vascular. Abdômen agudo vascular. Aeroportia, uma imagem que você precisa saber. Ok. Terminamos o abdômen agudo. Vamos falar agora de cirurgia pediátrica? Bate-bola rapidinho. Imagina na tela pra gente. Temos uma criança que acabou de nascer e eu tenho alças fora da cavidade abdominal. Alças que esquivaram, saíram pela lateral do cordão umbilical. Gastroesquivo, em geral pela direita. As alças que esquivam e saem pela direita é o que nós chamamos de gastroesquise. Já as alças que saem, estão fora da cavidade abdominal, mas saem por dentro do cordão umbilical, nós chamamos isso de onfalocele. Por dentro do cordão umbilical, onfalocele. Alças que esquivam, gastroesquise. Beleza. Mais uma imagem clássica da prova de cirurgia pediátrica. Criança que está comendo, mas está vomitando. E o vômito tem aspecto bilioso. Bilioso. Temos duodeno na jogada. Se tem produção de bile, fígado está funcionando, joga no duodeno, está voltando. Imagem clássica, imagem da dupla bolha, em que eu tenho uma grande bolha gástrica e eu tenho uma bolha duodenal. Atresia de duodeno. Atresia de duodeno. Uma outra imagem aqui, até um pouco mais clássica, temos uma bolha, duas bolhas. Atresia de duodeno. Ok. Mais uma imagem, mais uma situação de vômitos. Em geral, não é assim que nasce. A criança passa um tempo e começa a ter vômitos. Que tipo de vômitos? Não biliosos, de conteúdo alimentar. E a gente palpa o abdômen dessa criança e tem uma oliva. A gente palpa o abdômen e sente uma pequena massa na topografia do piloro, faz um ultrassom e a gente encontra estenose hipertrófica do piloro. Estenose hipertrófica do piloro. Veja que estamos bem na topografia gástrica, né? Fígado, estômago cheio, piloro. Estenose hipertrófica do piloro. Uma outra situação muito comum na cirurgia pediátrica, nas provas de cirurgia pediátrica, é uma criança que tem um abdômen agudo obstrutivo e ela tem uma diarreia que parece geleia de framboesa, e essa diarreia, junto com a obstrução intestinal e junto com essa imagem aqui, em alvo, tem uma alça de intestino que no corte transversal parece um alvo. Isso daqui é clássico de intussuscepção intestinal. Uma alça que entra por dentro da outra. Intussuscepção intestinal. Intussuscepção é uma das imagens que você precisa levar. Inclusive, pode aparecer na tomografia também. É uma situação que pode acontecer, inclusive, em adultos. A gente lembra da intussuscepção na criança. Em adultos, lembre-se que se acontece intussuscepção, eu preciso pensar em causas neoplásicas que mudaram tanto a anatomia daquela alça que acabaram gerando esse tipo de anormalidade. Uma alça que contrai e entra dentro da outra, levando a um quadro de intussuscepção intestinal. Ok. Próxima etapa de imagens que vamos ver, cirurgia do aparelho digestivo. Primeira imagem clássica na tela. Mais uma vez temos aqui um esofagograma, ou temos um exame baritado, um exame contrastado do trato digestivo, e a gente percebe o quê? O contraste ele não passa do esfíncter esofagiano inferior. Não passa. E nós temos aqui um grande bico de pássaro. Mais uma imagem na tela, não passa.
Doente com acalásia. Doente com acalásia. Seja do ponto de vista de Chagas ou mesmo idiopática, eu tenho um esfíncter esofagiano inferior que fica extremamente contraído e não permite a passagem de alimento. Toda vez que a gente declute, o normal é deglutir, relaxou o esfíncter inferior. Aqui não. Deglutir, eu não vejo nada disso. Pegadinha de prova é mostrar um esofagograma como esse e perguntar sobre alterações funcionais do esôfago. Alterações funcionais a gente vê na manometria. Ok. Próxima imagem que a gente vai ver, também uma imagem cheia de pegadinha na prova, essa imagem endoscópica aqui. O que é que nós estamos vendo? Terço final do esôfago, mucosa normal, inclusive quase da cor do nosso lápis, e aqui embaixo a mucosa salmão. Essa mucosa salmão, essa mucosa diferente, essa mucosa, na verdade, é uma metaplasia intestinal, que nós chamamos de esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett, o seu diagnóstico, de fato, acontece do ponto de vista anatomopatológico. A gente precisa biopsiar e ter lá a comprovação da metaplasia intestinal. Mas eu consigo já pensar em esôfago de Barrett só de bater o olho e ver essa imagem salmão no terço inferior do esôfago. Na prova, se te perguntarem um diagnóstico, pode escrever esôfago de Barrett, apesar de sabermos que a gente só faz o diagnóstico com anátomo patológico. Próxima imagem na tela pra gente. 3, 2, 1. Estamos vendo um estômago. E esse estômago tem uma úlcera. Uma bela úlcera gástrica, na verdade, bordas elevadas. Uma lesão grande dentro do estômago. Úlcera gástrica. Outra imagem que nós podemos ter. 3, 2, 1. Esôfago em seu terço distal. Esôfago em seu terço distal. Isso aqui não é normal. Isso aqui não é normal. Isso aqui não é normal. Todos esses lugares que eu apontei são cordões varicosos. Em geral, teremos ali uma história triste de um doente com cirrose que tem circulação colateral e que tem HDA, hemorragia digestiva alta. Nesse momento, a gente faz endoscopia e flagra varizes de esôfago de grande calibre, como estamos vendo aqui. Varizes esofágicas. Próximo tópico. Endoscopia, estômago, imagem na tela. Você precisa pensar em neoplasia gástrica, tá? Você precisa pensar em adenocarcinoma do estômago, nesse tipo de imagem aqui. Um pólipo grande, levemente ulcerado. A gente precisa pensar em neoplasia de estômago. E aqui, se for possível biopsiar, ok. Se eu já percebo que a parede está acometida, a gente faz biópsia, já sabe que é câncer. Neoplasia gástrica pode aparecer na vida da gente. Mas nem toda neoplasia gástrica se apresenta da mesma forma. Se eu tenho uma neoplasia gástrica que a prova, o examinador me fala, é uma imagem circunferencial bonitinha, ela parece que é submucosa, eu preciso pensar em neoplasia estromal do estômago, ou famoso GIST. A diferença é que no adenocarcinoma eu vou precisar fazer uma gastrectomia de fato no doente. Aqui no GIST eu posso fazer ressecções em cunha, removendo apenas a lesão estromal. Vamos em frente. Agora entrando num polo que eu gosto muito, que aparece muito em prova, vias biliares. Imagina a tela pra gente. Estamos vendo a vesícula biliar do paciente. Vimos a vesícula biliar do paciente. Além da vesícula, o que é que eu estou vendo aqui? Cálculo. Cálculo, cálculo, cálculo. Geiber, como é que você sabe que é cálculo, que não é pólipo? Cálculo porque eu estou tendo um evento aqui chamado sombra acústica posterior. O que significa isso? O ultrassom incide sobre a pedra devolve a imagem para o ultrassom e não passa nada da pedra. Se não passa nada, gera uma sombra que está atrás do cálculo. É um nome técnico bonito para isso, é sombra acústica, sombra pela ausência de som, posterior. Posterior àquilo que está bloqueando o som. Sombra acústica posterior. O que nós chamamos de colelitíase ou
colecistolitíase. Colelitíase ou colecistolitíase. Cálculos dentro da vesícula biliar. Já na próxima imagem, veremos que a vesícula biliar, além dessa lama biliar que estamos vendo, de alguns pequenos cálculos, ela tem uma parede que está delaminada. Parece que tem várias paredes aqui. Inclusive, essa parede está espessada. Parede espessada, cálculos no interior, dentro de um quadro compatível, vamos chamar isso de colecistite aguda. Colecistite aguda. Próxima imagem. Essa é mais difícil, tá? Mas às vezes na prova podem vir algumas dicas para vocês como essa que eu estou mostrando agora. O que é CBD? Common Bile Duct. Colédoco. Ducto biliar comum, traduzindo ao pé da letra. Então eu estou vendo aqui a vesícula biliar aqui em cima, a VB. E aqui embaixo, colédoco. E dentro da vesícula biliar eu tenho cálculo, sombra de novo aqui. E dentro do colédoco eu tenho cálculo. Cálculo dentro do colédoco nós chamamos de coledocolitíase. Icterícia flutuante do enquadrante superior direito, o paciente tem cálculo na vesícula, preciso pensar em coledocolitíase. O ponto, o problema. Normalmente o terço distal do colédoco fica escondido atrás do duodeno, a gente não consegue enxergar cálculos atrás do duodeno, no terço distal. Por isso nem sempre o ultrassom mostra pra gente cálculo no colédoco. Ele só vai mostrar a consequência. O ultrassom mais citado quando a gente está pensando em coledocolitíase tem cálculo na vesícula e tem dilatação das vias biliares. Dilatação das vias biliares. O exame que pode ajudar a gente a fazer diagnóstico da coledocolitíase é a ressonância magnética. Em que eu estou pensando em coledocolitíase, icterícia nova num doente, faço o meu exame, vejo que tem cálculo na vesícula, não consigo flagrar cálculo na via biliar. Vou lançar mão de outro exame para fazer o diagnóstico. O diagnóstico eu consigo fazer com colangiorressonância. E nesse corte eu consigo ver cálculos dentro da via biliar, dentro da vesícula biliar, e cálculos dentro da via biliar, dentro do colédoco desse doente. Uma outra imagem para a gente ver melhor, também temos aqui um corte coronal dessa ressonância, e conseguimos ver aqui cálculos dentro do colédoco desse paciente. Coledocolitíase flagrado na colangiorressonância. E como que a gente trata a coledocolitíase? A gente trata fazendo esse exame terapêutico. Diagnóstico terapêutico, né? Mas esse procedimento aqui. Veja que eu tenho um endoscópio. Tenho um endoscópio na tela. Se eu tenho um endoscópio na tela, estou fazendo uma endoscopia. Pô, Geibel, obrigado, cara, você falou isso. Acredite em mim, tem aluno que na hora da prova, no pânico, não percebe. Se eu tenho um endoscópio na tela, eu estou fazendo uma endoscopia. Se eu estou fazendo uma endoscopia avaliando a árvore biliar, eu estou fazendo uma colangiografia. Aí a gente, como na medicina a gente gosta de complicar as coisas, nós chamamos isso de quê? Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Tem um endoscópio aí. E que alteração que a gente está vendo aqui? Estou vendo aqui a passagem de um fio guia. Eu estou vendo aqui uma falha do contraste característica coledocolitíase. Tem mais uma falha aqui em cima também. Coledocolitíase. Viu esse endoscópio na frente? Pense em CPRE. Outra forma da gente diagnosticar é através desse exame aqui, que parece a CPRE. Mas o que é que está faltando na tela? Está faltando o endoscópio. Cadê o endoscópio? Não tem. E aí eu vou te mostrar algumas dicas em relação a esse exame. Olha aqui o trocáter. Deixa eu ver se eu desenho bonitinho aqui. O trocáter. Olha aqui os clipes no cístico. Olha aqui um pequeno fio cheio de contraste. Nós estamos fazendo uma colangiografia intraoperatória. Eu coloco o catéter dentro do cístico, injeto contraste e eu consigo ver toda a árvore biliar. Árvore biliar intrahepática, hepático comum, colédoco.
Inclusive eu vejo o contraste indo para o duodeno. Eu estou falando de uma colangiografia intraoperatória. Colangiografia intraoperatória. Numa outra imagem aqui também podemos mostrar uma colangiografia intraoperatória. Inclusive essa imagem é meio bonita, tá? Temos aqui o trocáter, temos aqui a mão do examinador, se você olhar direito, que está segurando, provavelmente está fazendo ali a aplicação do contraste. Temos aqui a agulha com contraste vindo, e temos aqui também a presença de cálculos na via biliar desse paciente no intraoperatório. Cálculos no intraoperatório, aqui contraste no duodeno. Colangiografia intraoperatória. Como é que eu sei? Eu sei porque não tem, em primeiro lugar, não tem endoscópio. Em segundo lugar, se você olhar direitinho, dá para ver os trocáteres, dá para ver inclusive a mão do examinador em alguns exemplos. Tudo bem? Reta final da nossa aula. Mais uma imagem rara, raríssima, muito rara, mas que pode aparecer na sua prova. 3, 2, 1. Eu tenho discretamente aqui, mas eu tenho uma pequena quantidade de gás na topografia do fígado. Ponto 1. Eu tenho alças de Delgado obstruídas. Ponto 2. E eu tenho um cálculo biliar ectópico. Provavelmente é esse cálculo que está causando a obstrução. É o que nós chamamos de iliobiliar, em que o paciente ele tem uma história de crises repetidas de vesícula, e essas crises repetidas de vesícula levam a fístula vesículo-duodenal, colecisto-duodenal, e essa fístula leva à liberação desse grande cálculo que obstrui o trato digestivo. Iliobiliar. Raríssimo. Raríssimo na vida. Mas na prova, vez ou outra, aparece. Um outro quadro que é mais comum é o quadro da nossa próxima imagem. 3, 2, 1. O que é que nós estamos vendo aqui, né? Estamos vendo a aorta, topografia da artéria mesentérica superior. Estamos vendo a artéria esplênica aqui do lado, indo aqui para o baço. Estamos numa topografia próxima à cabeça do pâncreas, correto? Correto. E estamos vendo essa grande massa que não deveria estar aqui. Caso de câncer de pâncreas. Além desse grande câncer pancreático, tem uma outra coisa que chama atenção nessa imagem. A vesícula biliar encostada na parede abdominal, quase que empurrando a parede abdominal. Se a gente palpa esse abdômen, a gente sente uma vesícula palpável, ou sente aquilo que alguns autores nas questões colocam como uma lesão cística palpável indolor. Vesícula de Courvoisier-Terrier. Vista aqui na tomografia. Estamos diante de uma situação de um câncer de pâncreas, de um tumor periampular, o principal deles, e estamos diante de uma vesícula distendida, indolor à palpação. Seguindo no barco aqui do pâncreas e vias biliares, próxima imagem. 3, 2, 1. Deixa eu contar a história desse paciente, né? Esse é um paciente que ele veio no PS, história de pancreatite aguda, foi atendido na época, um mês e pouco atrás, um mês e meio atrás, e teve uma pancreatite aguda ali que demorou de engatar a alimentação, passou 10 dias internado, conseguiu ir para casa, e ele volta agora, um mês e meio depois, com uma dificuldade para se alimentar. A gente faz um exame tomográfico e tem essa imagem circunscrita, muito bonita, dentro do abdômen do paciente. Alterações que podem acontecer mais do que 4 semanas da pancreatite aguda, uma delas é o pseudocisto pancreático. Pseudocisto pancreático é uma dessas imagens. E essa imagem ela é bonita porque ela está comprimindo aqui o estômago na parede anterior do abdômen. Pseudocisto pancreático. Outra imagem que nós podemos ter de complicação da pancreatite aguda é essa aqui. E que eu tenho um pâncreas permeado por muita necrose. Todas essas áreas que eu estou marcando são áreas de necrose pancreática. Então tem uma necrose pancreática pronunciada.
que se tem mais do que 4 semanas, nós chamamos de WON, Wallet of Necrosis. Uma necrose que vai além das paredes do pâncreas, entre aspas, assim, né? Se é antes de 4 semanas, temos necrose peripancreática. Ok. Reta final, olho na tela, papo rápido. Primeira lesão. Lesão hepática, bem circunscrita, homogênea, parece um cisto. Cisto pancreático. Se parece um cisto, é um cisto. Cisto pancreático. Primeira lesão. Acontece o que acontece, lesão do bem. Próxima imagem. Olho na tela. Imagem feia. Parece câncer. Uso anticoncepcional. Paciente mulher jovem. Tem que pensar em adenoma hepático. Toda essa imagem que nós estamos vendo aqui, tá bom que aqui tem um belíssimo adenoma, grande, imenso. Preciso, inclusive, investigar se não há sinais de malignização aqui. Se tiver mais do que 5 centímetros, tem indicação de operar. Adenoma hepático. Próxima imagem na tela. Hiperplasia nodular focal. Temos aqui a imagem e temos uma cicatriz central. Hiperplasia nodular focal. Cicatriz central é igual a hiperplasia nodular focal. Principais lesões hepáticas que podem aparecer na sua prova. Próximo tópico. 49. Dor lombar intensa, imagem sem contraste. Flagramos isso aqui. Cálculo ureteral. Toda vez que nós temos doente com dor pronunciada em flanco, imagem sem contraste com uma imagem bem hiperdensa como essa, nós temos que pensar em cálculo ureteral. Que se menor do que 10 milímetros, a gente pode até fazer terapia expulsiva com tanzulosina. Se maior do que isso, se tiver algum sinal de infecção ou mesmo piora do perfil urinário, piora da função urinária, a gente vai ter que passar um duplo J. Se for uma situação eletiva, tem ureteroscopia. Tudo que a gente pode fazer para esse tipo de lesão. E nossa última imagem. Nossa última imagem. Se você vai fazer prova no centro-oeste do Brasil, mais especificamente no estado do Goiás. Síndrome compressiva que mais aparece na sua prova. Artéria ilíaca comum direita obstrui a veia ilíaca comum esquerda. A artéria ilíaca comum direita obstrui a veia ilíaca comum esquerda. Trombose venosa profunda à esquerda extensa. Você precisa pensar em síndrome de Coquet, você precisa pensar em síndrome de May-Turner. Uma das grandes síndromes compressivas que caem nas provas do estado do Goiás. Enfim, eu espero que você tenha curtido essa nossa viagem, selecionando as principais imagens daquilo que eu penso que pode aparecer na sua vida e na sua prova principalmente. E qualquer tipo de dúvida, pergunta, sugestão, reclamação, fale com o nosso time pedagógico, fale comigo em minhas redes sociais. Vamos discutir alguns desses temas juntos com vocês. Eu espero muito encontrar você em nossa próxima aula aqui no IPM Mentoria. Se você está pensando em fazer prova de residência e você quer aulas com esse tipo de conteúdo direcionadas para aquilo que você precisa, você encontra no IPM Mentoria, sem falar nos anjos, no banco de questões, sem falar nos mentores. Enfim, quer saber mais? Clique no link que está em algum lugar aqui embaixo, na tela, não sei. Eu espero muito encontrar você em nossa próxima aula aqui no IPM Mentoria. Vejo você por aí. Cada nome aqui carrega uma história, cada rosto estampado é a prova de que valeu a pena. Eles não são números, são vidas transformadas pelo conhecimento, pelo esforço, pela disciplina. Nada, absolutamente nada aqui foi por acaso. Cada aprovação é reflexo de método, de entrega, de uma mentoria que enxerga potencial antes mesmo dos alunos. Isso é IPM. E acredite, cada história estampada aqui faz o nosso propósito valer a pena, valer a pena, valer a pena.